Mas eu acho, Gustavo, que o Ciro perdeu qualquer oportunidade da gente abrir um diálogo, quando eu falo a gente da esquerda, abrir um diálogo quando ele preferiu que o Brasil, desculpa o termo que eu vou usar, que normalmente é o Gustavo que fala palavrão, mas que o Brasil se fudesse. A gente tá bem, né, Carlito? A gente tá confessando. A gente tá domesticando o Gustavo pra live de sexta, que ele vai ter que... Desculpa o termo, mas eu vou trocar, né? Ele preferiu que o Brasil se ferrasse ali, por exemplo, do que superar as diferenças que ele tem com o Lula para entender que qualquer coisa dentro da esquerda... A Marina conseguiu fazer isso. Que é essa crítica, bem, né? Eu acho que o Ciro morreu politicamente quando ele decidiu, por exemplo, se calar. E assim, todo mundo aqui sabe o meu histórico em relação ao Ciro. Eu votei no Ciro em 2018, mas diferente do que aconteceu com parte dos ciristas em 2022, eu não atacava o Haddad. A minha escolha para votar no Ciro foi por algumas características específicas, mas eu não fiz nenhum ataque ao Haddad, né? Eu acreditava que a campanha do Ciro era a campanha mais preparada naquele momento, que naquele momento os projetos apresentados, né, pelo Ciro eram projetos consolidados, até porque o Haddad demorou até o último dia da substituição do nome do Lula pelo dele para ele se lançar como candidato. Tanto que o PT deixou de participar de vários debates. Não vou falar sobre isso, não. Porque o Haddad... Vai resgatar as mágoas do Gustavo. Não, a gente sabe o lance do acordo ali, do Haddad tentar serviço do Ciro, que a cúpula do PT não quis e que dizem que o Lula não concordou, tudo isso. Teve isso, o grande problema era a fraude, que todo mundo sabia que o Lula não seria candidato. Concordo com você, é um erro do PT isso. Isso aí é uma coisa que eu critico desde quando eu declarei o meu voto no Ciro. Eu declarei o meu voto no Ciro no começo de agosto de 2018. Daqui a pouco tá a esquerda toda me odiando aqui, tá? Aí eu fico odiado da direita, na esquerda. Aí não, assim... A discussão aqui é crítica. Eu acho que a discussão aqui é crítica sadia. Eu acho que vocês são os bons... Eu não votei no Ciro em 2018, eu votei no Haddad. Mas vocês são os bons eleitores do Ciro. Eu votei no Haddad no segundo turno. Eu acho só que... Vocês são os bons eleitores do Ciro. Eu acho que o cirismo foi para uns caminhos, assim... E eu não tô falando de você não, Gustavo. Eu tô falando, tipo, do Gustavo Castanhon, de uma galera aí meio sinistra. Você quer que eu conte o que tá acontecendo comigo, Pedro? Por exemplo, o PDT me convidou, o presidente do PDT me convidou para me filiar no PDT. A gente já deixou tudo, as bases combinadas para eu me filiar ao PDT. Eu estou adiantando isso aqui no canal, porque eu já falei que eu me filiaria ou ao PSOL ou ao PDT, só que aquela situação do PSOL na transição e depois na formação do governo do Lula me deixou meio chateado em o PSOL dizer que não queria fazer parte do governo, e se fizesse, o membro do partido teria de se afastar, que não queria fazer parte da equipe de transição. Então, quer dizer, como é que você vai saber se as informações que o governo está passando são verdadeiras ou não, se você não quer nem estar envolvido ali para saber o que está acontecendo? Então, assim, eu era mais pragmático que algumas pessoas que eu respeito muito dentro do PSOL. Pessoas ligadas ao PSOL me procuraram para conversar e tudo mais. Eu fiquei de rever durante um período. Cheguei para 2 eventos de novo do PSOL aqui em Sergipe. Um deles eu cheguei até a palestrar. Mas eu falei, ó, eu não vou entrar... Carlitos e Pedro, vocês dois têm cara de PSOL, temo mesmo. Aí eu falei, ó, eu vou acabar... A gente até brincava, né? Dizia que era 2 pessoalistas safados fora do PSOL, que a gente brincava, né? Você acha que não, Gustavo? Eu acho que o Pedro tem cara de PSOL, mas tem cara do primeiro PSOL, né? Que foi o que... Heloísa Helena, gritaria. Aquele primeiro PSOL, o Pedro tem. O Carlito tem cara de PDT, total. Aí o que aconteceu? Só para concluir minha história aqui com vocês, né? O que aconteceu? Eu não tô dizendo que eu não tenho cara de PDT, não, hein? Vai que... Sei não. O PDT, sabendo... O lance que você falou do PT acontece aqui em Sergipe também, infelizmente. Tanto que eu nunca cogitei nem entrar no PT aqui por conta disso. E aí o presidente do PDT... Isso antes, seu desgraçado. O presidente do PDT... O quê? Por que você não me contou essa história antes? Poxa... E aí o presidente do PDT me convidou para entrar no partido, né? A gente já tá com as bases combinadas, ele já fez uma reunião comigo, já entrou em contato com o prefeito de Aracaju para me apresentar a ele, já entrou em contato com o presidente do partido aqui. Isso já tem quase 1 mês e meio, e por causa das minhas críticas, por exemplo, ao Ciro durante a eleição, e a parte da turma boa, e algumas pessoas ligadas ao PDT aqui em Sergipe, muito empenhadas, eram ligadas à turma boa, eles ficam me cozinhando, por exemplo. Tanto que eu tive de ligar essa semana de novo pro presidente e falar, não posso ficar esperando. Eu preciso que vocês resolvam, porque assim, você que me convidou. Então, assim, a turma boa tem que acabar, sinceramente. A turma boa acabou, acredito, inclusive, viu, Pedro? O turma boa, gente, eu conheço a turma boa de dentro.
De dentro, não, porque eu nunca tive envolvido ali e tudo, mas eu sei que a turma boa abandonou o Ciro. A derrota do Ciro... Se deu por causa da turma boa radicalizada, né? Não, se deu pelo Ciro. Mas a derrota de 3%, em 3,5%, foi pela turma boa. E eu avisei a ele várias vezes, diretamente. Inclusive, na live que eu fiz com ele, eu falei: Ciro, vou pedir uma coisa a você, pelo amor de Deus, acalme a turma boa, porque você vai acabar sendo prejudicado, porque tem uma parcela dentro da turma boa que está radicalizada demais e ninguém pode falar nada de você, que já é automaticamente cancelado, atacado, e aí já tô sabendo e tô resolvendo. E aí depois eu ouvi dizer que ele simplesmente ignorou, porque se levantava hashtags, eles são muito engajados, isso não dá para negar, tanto que no dia que eu entrevistei o Ciro no Historiador ficou em 8º lugar nas hashtags do Twitter Brasil, nos Trend Topics, só que tem esse problema. Agora, só para finalizar, Pedro, para passar a palavra para você aqui também, o que é que eu acho que aconteceu com o Ciro, né, pra gente finalizar esse papo todo aqui? Eu acho que o Ciro perdeu o time. Por quê? O Ciro precisaria... O Lula precisaria ter cedido em 2018, tá? Isso é uma conjunção de fatores, sendo que... E o Ciro também teria de ceder, porque o Ciro ainda tem idade para ser candidato em outro pleito. E você lembrou uma coisa importante, Gustavo. O Lula ainda não tem um sucessor. Na minha opinião, que é uma opinião desde 2018, e que o Pedro conhece, o próprio Guilherme Boulos também conhece, porque eu já falei sobre isso, no contexto que a gente tem após esse rompimento que tem entre o Ciro e o Lula desde 2018, que isso é um fato, para mim a nova figura que pode ceder o Lula ainda é o Guilherme Boulos, até esse momento. Ainda é o Guilherme Boulos. Só que como o Boulos ainda é muito jovem, eu acho pouco provável que ele seja o sucessor de Lula em 2026. Talvez em 2030 ou 34 o Boulos pode vir ser esse sucessor. Mas de imediato poderia ser o Ciro. Aí. Poderia ter sido o Ciro. Só que o Ciro, e eu entendo tudo, Gustavo. Você que é amigo do Ciro também, você deve saber de mais histórias do que eu, mas eu entendo tudo que o Ciro passou, todas as sacanagens que o PT fez com ele também, mas ele tinha de pensar em colocar em prática o projeto que ele apresenta, que realmente é um projeto muito bom, e entender que nem sempre a política acontece como a gente quer, porque existem vários fatores. Por exemplo, olha nesse momento que eu estou passando, por exemplo, eu não preciso estar adulando a um partido para estar me filiando, porque eu fui convidado para o partido, entendeu? E eu tenho também o meu prazo, é óbvio. Agora, assim, o Ciro está há muito tempo na política, a gente costuma dizer aqui no Nordeste que ele é macaco velho da política, né? Ele já está, né, pula de um galho para o outro, ele já entende muito para saber que é assim. E que, querendo ele ou não, o Lula ainda é a figura mais popular da esquerda brasileira. Não adianta, com o Lula no pleito, não tem conversa para outro nome. Mas entendeu? Deixa eu falar uma coisa realmente para encerrar o assunto só para é um ponto meu, não é nem sobre o Ciro. Um dos grandes erros da turma boa foi querer copiar o gabinete do ódio do Bolsonaro. Botem isso na cabeça, isso não vai se repetir. O gabinete do ódio funcionou em 2018, 2019, 2020 começou a rachar. Não vai se repetir porque foi uma circunstância muito específica. As pessoas que fizeram aquilo naquele período, elas vão ser presas. Então você, político que está olhando aí, que acha que é legal fazer farmbot para erguer hashtag, pare de fazer isso. Você não precisa de 13 mil pessoas assistindo a sua live para a sua live ser relevante. Essa live tem 300 pessoas assistindo e é um público qualificado. Parem de inchar os números. Isso está virando loucura na internet. E eu vou dizer uma coisa, olha, de tudo que foi falado aqui sobre o Ciro, e eu falo do Ciro com o maior respeito, porque realmente o admiro, é um querido amigo, foi da política, de quem eu conheci pessoalmente. Foi um homem que eu vi de verdade, ali mesmo, entendeu? Agora, o grande problema, o Carlito apontou perfeitamente, brilhantemente, que é a falta de time. Não tem time. Eu disse em live aqui no DCM, peguem meus registros, que eu falei. Eu falei assim, tem como o Ciro virar o grande nome, o próximo grande nome, quando ainda o Lula discursava dizendo que não participaria de reeleição, mas isso para agora.
Eu falei assim, é o Ciro abandonar tudo e apoiar o Lula. Simone Tebet. Ele não fará isso. Eu também acho, Gustavo, que ele poderia ser, mas ele não fará isso. Não fará, Simone... mas ele ainda pode fazer por uma questão, porque é o seguinte... Eu vou tentar, agora que eu vou estar no PDT, eu posso tentar agir agora para ver se eu consigo mudar a cabeça do homem. Se é um argumento dentro se é um argumento do Ciro que é muito real, que são as convicções dele, e o Ciro só é o grande político que é, por suas convicções, por ser um cara que não se dobra e tal. Mas há um outro, que é um projeto de país. E política no governo de coalizão é isso. Não significa moeda de troca. Ou troca aqui, troca ali. Não é isso. Né? Não é sobre isso que estamos falando. Agora ele perde o time. Perdeu o time do segundo turno. Ainda há... O Ciro tem uma história tão gigantesca e tão incrível que ainda há tempo. Agora, a prepotência... Porque é o seguinte... Primeiro que nunca vou investir num sucessor do Lula que seja do PSOL. Não. Não vão. O Boulos vai ter que construir isso sozinho se ele continuar no PSOL. Mas sozinho. Se a gente vê o Boulos indo pro PT... Eu acho que São Paulo é uma exceção, Pedro. Porque São Paulo, o PT também não tem sucessor. A gente viu a tragédia que foi com o Gilmar Tato. Por isso que eu falei que ele tem que construir. E sem falar que em Belém... Se ele ganha essa prefeitura, é uma possibilidade. E sem falar que em Belém o PT e o PSOL são aliados, né? O prefeito de Belém é do PSOL e o vice é do PT. Então, assim, a não ser que o Lula ou que o PT dê a luz aí a um nome do nada e que seja muito popular no PT até 2024, não tem outro nome. E se fizerem a mesma coisa que fizeram com o Gilmar Tato em 2020, o PT vai se queimar ainda mais. Porque lembrem vocês que toda a esquerda mais moderna, eu vou tentar chamar assim, enxergava o Gilmar Tato como sendo uma opção nula dentro do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de São Paulo, né? Inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores. Uma opção possível. E aí a gente tentou cogitar ali um apoio, uma chapa, quem sabe, entre PT e PSOL. O PT disse que não, que era o mesmo discurso, de que o PT sempre teve 30% das votações nacionais, nas eleições nacionais. É que eu acho que esse acordo agora vai ser cumprido porque não foi o PT, foi o Lula, né? Que fechou esse acordo. Mas independente disso, Pedro, sabe por quê? O Gilmar Tato saiu derrotado e humilhado. Que a gente precisa lembrar que na terça-feira, antes da eleição, Lula deu a entender numa entrevista, e a Gleisi também, que o Gilmar Tato foi candidato porque ele quis. Porque o PT cogitou tirar o nome dele. Na época eu fiz até vídeo, porque eu critiquei a indicação do Gilmar Tato, mas eu também critiquei o que o PT fez com ele. Porque como é que você mantém uma candidatura até 4 dias antes da eleição e 4 dias antes você fala, não, vamos tirar a candidatura para apoiar outro candidato? Um partido do tamanho do PT. Eles erraram no começo. Eles não erraram no dia que eles falaram para o Gilmar tirar a candidatura. Então, assim, São Paulo, que é um colégio eleitoral que o PT quer reconquistar, eles vão ter de reconquistar dessa maneira, utilizando a popularidade do Boulos. E se no futuro o que pode acabar acontecendo é o Boulos acabar migrando para o Partido dos Trabalhadores, que eu acho um caminho natural se trabalhar essa imagem do Boulos como sucessor do Lula. E que é um caminho que vai lascar com ele. Porque é o seguinte, essa frase eu ouvi pessoalmente jantando e falei assim, quando teremos um sucessor do Lula? Para um grande político, um grande, gigante, quando o Lula morrer. Porque enquanto o Lula viver, ele não vai deixar ninguém. E ponto. Não vai deixar, não porque ele vai impedir, não é isso, que ele vai atrapalhar, que ele vai boicotar. É porque ele é o Lula, ele é um líder nato, isso é fato. Então, ele é muito popular. O caminho do Boulos inteligente é peitar, bater o pé, tamo junto, que quem tem? Vamos junto? Então vamos junto. E tem que começar a publicizar, Gustavo. Assim, tem de tornar coisa pública, porque, por exemplo, o Ciro deveria ter tornado público. Na época, por exemplo, do jantar lá, que boicotaram a candidatura dele com o Haddad, ele deveria ter tornado público naquele momento.
que ele foi lá, ele só dava a entender que poderia ter surgido uma aliança melhor e não surgiu. Ele deveria ter falado, olha, eu me reuni com pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, aceitei a proposta para o Haddad ser meu vice e eles não quiseram. Por quê? Porque senão o Ciro, que eu acredito que foi o que levou ele para esse caminho, ele foi guardando muita coisa, porque a gente sabe que fizeram muita sacanagem com ele, mas quem fala primeiro controla a narrativa. É bem simples. Então eu acho que isso aconteceu.